Olá, eu não sei em qual tempo, não sei em que horário você vai estar me assistindo, que você vai ver esse vídeo, mas desde já, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família. E hoje eu gostaria de deixar uma palavra de reflexão para você. É uma palavra que Deus tem falado muito ao meu coração nesse tempo. E o tema que Deus me deu é por que estar tão ansioso ou ansiosa se Jesus já disse que está cuidando de tudo? A referência ela se encontra em Filipenses, no capítulo 4, dos versículos 6 ao 8. Um versículo muito conhecido nosso, uma passagem muito conhecida nossa. O Senhor tem falado muito ao meu coração sobre a ansiedade. A gente às vezes tem planos, tem sonhos, tem orações que a gente fez ao Senhor, mas que ainda não foram respondidas. E o nosso coração, muitas das vezes, ele se frustra, ele perde a esperança, né? Então, que o Senhor possa falar ao nosso coração nesse momento, né? Eu estou gravando esse vídeo no período da tarde, mas eu não sei em que tempo você vai estar assistindo ele. E a palavra do Senhor diz assim, Filipenses, capítulo 4, versículos 6, 7 e 8. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graça. Versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é de boa fama. Se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então, muitas das vezes, quando a gente está nesses momentos de ansiedade, angústia, às vezes a tendência nossa é permitir que pensamentos negativos cheguem. A gente começa a pensar que não vai conseguir, que não vai ser dessa vez, e que a gente não é capaz, e que com todo mundo acontece, mas menos com a gente não tem saída. Enfim, vários pensamentos ruins, eles tomam conta da nossa mente. Então, a primeira reflexão que eu tiro desse texto, e ela diz o seguinte, a primeira reflexão, né, que o Senhor diz ainda no versículo 6, diz assim, não permita que a ansiedade tome conta do seu pensamento, do seu coração, né? Não permita. Porque existe um ditado que diz que o pássaro, a gente não pode impedir ele de pousar na nossa cabeça, né? Mas a gente pode impedir ele de fazer ninho, impedir que ele faça ninho, né? Isso a gente pode. Mas, então, é sobre isso, né? A gente não permitir que os pensamentos, que a ansiedade tome conta da nossa mente, dos nossos sentimentos. E continua aqui a reflexão, né? Nem a inquietação, né? Antes, apresente tudo ao Senhor. Presente tudo ao Senhor, né? Orando, reconhecendo que só Ele pode todas as coisas, né? Reconhecendo que só Ele pode todas as coisas em oração. Como diz no versículo, né? Em tudo chegar ao Senhor coração, súplica, né? E só Ele tem a resposta que você precisa no final. Só Ele pode todas as coisas. Reconheça que só Ele pode todas as coisas. Esse é orar e suplicar. E só Ele tem a resposta que você precisa. E no final da sua oração, da sua súplica, né, que você coloca diante do Senhor, você agradece. Porque a gente tem aprendido
na nossa igreja local, né? Que quando você agradece por algo que já aconteceu, isso significa gratidão. Mas quando você agradece por uma coisa que ainda vai acontecer, isso se chama fé. Então, a reflexão é essa, né? Então, recapitulando. Apresente ao Senhor tudo isso que tem te causado ansiedade, que tem te causado aflição, que tem te causado angústia. Leve até Ele, sabendo que só Ele pode todas as coisas e só Ele tem nas mãos a resposta que você precisa. E depois de tudo isso, você agradeça. Vamos para a segunda reflexão, que se encontra no versículo 7. Deus, Ele te dá a paz que você precisa, né? Porque no versículo 7 diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então, só Ele pode te dar a paz que você precisa, a tranquilidade que você precisa, para você aguardar o tempo do cumprimento da promessa. Agora nós vamos para a terceira reflexão, que se encontra no versículo 8. No versículo 8 diz: e tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então, o Senhor, Ele nos orienta que nós devemos pensar em coisas que trazem bem-estar para nós. Coisas que nos edificam, coisas que nos faz feliz, coisa que nos alegra. E a palavra do Senhor diz que os pensamentos do Senhor ao nosso respeito, eles são pensamentos de paz e não de mal. Não permita que acusações do passado, ou excesso de futuro, ou coisas do tipo, possa ocupar a sua mente. Possa trazer para você dores, trazer para você ansiedade. Confie na promessa. Sempre que você puder, que Deus falar com você através de alguém, uma promessa, você sempre anote. E sempre que possível, traga à sua memória essa promessa. Porque são as promessas do Senhor, são as coisas do Senhor que nos mantêm de pé, que nos mantêm firmes na promessa. Né? Vamos seguir. Vamos seguindo aqui. Nós vamos refletir e vamos refletir. Tenha o Senhor como estilo de vida. Faça o bem conforme Ele nos ensinou. Ele é Deus de paz. Tenha no Senhor o seu estilo de vida. E faça o bem como Ele ensinou, né? Jesus, quando ele veio aqui na Terra, quando ele encarnou, quando ele se tornou homem, né? Ele nos ensinou a fazer sempre o bem. Ainda que você não receba o mesmo. Quando a gente faz o bem para o outro, o próximo, a gente se sente bem. Quando a gente ajuda, a gente se sente bem. A gente se sente realizado, né? Então, e dessa forma também, quando a gente faz o bem, como diz a palavra do Senhor em Jó, porque Deus, Ele virou o cativeiro de Jó, quando ele orou pelos seus amigos. Então, uma das reflexões, um dos aprendizados que hoje o Senhor nos ensina é orar pelos outros. GL, mas eu estou passando por uma dificuldade, eu preciso de oração. Beleza? Mas nós precisamos orar uns pelos outros.
entendendo que o Senhor, no tempo certo, Ele é fiel para fazer nossa vida. E por último aqui, a conclusão, 1 Pedro 5, 7. A gente vai ler e depois nós vamos ler em Salmos. 1 Pedro. Que diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, nós devemos lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque Ele cuida de tudo. Ele sabe daquilo que nós precisamos, Ele sabe daquilo que nós... Ele sabe do nosso amanhã, daquilo que é quanto nossa necessidade. E a outra reflexão, ela se encontra em Salmos 42, 11, que diz assim... Diz assim: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. Então, essa é a palavra que o Senhor tem falado ao meu coração nesses dias, né? Espere no Senhor, faça o bem. Leve a Ele toda a sua oração, toda a sua angústia, tudo aquilo que tem te perturbado, tudo aquilo que tem te tirado a paz. E que Deus abençoe você nesse tempo e que o Senhor possa falar grandemente no seu coração. Eu quero fazer uma oração pela sua vida. Pai, muito obrigada, Senhor, por esta palavra. Muito obrigada porque o Senhor tem falado conosco nesse tempo, tem nos encorajado, tem nos dado o alento, o socorro e a resposta que nós tanto precisamos. Eu quero entregar essa pessoa, esse homem, essa mulher, esse jovem que vai estar assistindo essa palavra, esse vídeo em algum momento. Que o Senhor possa tocar, que o Senhor possa falar grandemente ao coração. Essa oração que nós fazemos, que eu faço, né? Juntamente com aquele que vai estar ouvindo e assistindo esse vídeo. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Um beijo no coração.